E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar sobre dois assuntos. Primeiro, sobre a venda do Coman para o Al Nassr, vamos comentar os valores e se o Bayern devia ter vendido ele ou não. E também vamos falar se o Donnarumma, que agora o PSG está tentando se livrar dele, está tentando vender, vamos dizer se o Donnarumma poderia ser uma opção para o Bayern. E mais do que isso, também vamos comentar algo que o PSG fez nesse caso do Donnarumma, que é um grande exemplo para grandes clubes da Europa e principalmente o Bayern de Munique, porque é algo que o Bayern vem fazendo errado nos últimos anos e que fez o Bayern se complicar financeiramente. Então, eu acho que isso é uma parte muito interessante que poucas pessoas falam. E antes de a gente comentar isso, eu só queria pedir, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, por favor, se inscrevam, é muito importante para mim. Deixem um like também, compartilhem com outras pessoas que gostam de futebol e podem comentar à vontade, só peço para que tenham respeito. E antes de começar a comentar, só quero fazer um recadinho, que amanhã, eu vou ver se eu vou conseguir ter tempo, mas se tudo der certo, amanhã eu vou postar um vídeo falando sobre o Malik Fofana, se é uma boa opção para o Bayern, que é um nome que vários torcedores aqui comentam na página que o Bayern devia tentar. Então eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. E também sobre uma sacada que eu tive que eu achei muito genial. Eu pensei, cara, como que eu não pensei nisso antes? De um outro jogador que o Bayern poderia tentar. Obviamente, não é como primeira opção do mercado. Mas é um nome bom, de verdade. E eu não sei como eu não pensei nisso aqui antes. E eu não vi nenhum outro lugar falar sobre isso. Então, um vídeo que provavelmente vai sair amanhã, ou no máximo quarta, vai ser sobre o Malik Fofana e sobre esse jogador que eu pensei. Vou deixar aqui no mistério para vocês assistirem, obviamente. E talvez eu fale mais alguma coisa se sair, mas na teoria é isso. Então vamos começar logo aqui. O Coman tá indo para o Nasser, Here We Go aqui, Fabrício Romano já fez. E um acordo. Aqui essa questão do valor é interessante porque cada portal, cada jornalista, ou como se quiser chamar, veículo de mídia, estão falando um valor diferente. O Coman, aqui, não, o Fabrício Romano está dizendo que o valor é um pouquinho inferior a 30 milhões de euros, então talvez 29, não sei, algo desse tipo. Daí se a gente for ver, o Florian Plettenberg está falando que é 35 milhões de euros, incluindo o bônus, então pode ser 30 fixos, mais 5 de bônus, daí depende da estrutura do negócio, mas ele tá falando que é 35 milhões. E aqui, ó, esse jornalista que eu não sei quem é, mas junto com o Build, estão falando que é 30 milhões, incluindo o bônus, então pode ser 20 mais 10, pode ser 25 fixos mais 5 em bônus. Cada um tá falando o valor, o mais confiável, obviamente, é o Fabrício Romano. E sobre a questão do valor, eu falei, no, acho que no meu último vídeo, é que eu tô gravando tantos vídeos ultimamente que eu tô confundindo, mas que eu falei que o 30 milhões era o mínimo pelo Coman. Mas 35 tava ok, 40 muito bom, de verdade. Se o Bayern pegasse 40 era muito, muito bom. E 50, que era o que o Bayern queria, era simplesmente espetacular. Assim, não tinha nem o que. Tipo, não é não reclamar, mas tinha que fazer uma comemoração festiva na Marienplatz lá pra comemorar o negócio. Porque 50 milhões seria um valor absurdo. Assim, vamos pro que o Fabrício Romano falou, que é o mais confiável, né? O melhor jornalista que a gente tem em questão de transferências. Um pouquinho inferior a 30 milhões. Cara, eu queria que o Bayern tivesse tentado um pouquinho mais. Eu acho que dava pra tentar até uns 35. Mas é o que eu disse pra vocês. Cara, a gente tá falando de um jogador. Se eu não me engano, nossa, eu sempre confundo, cara. Eu sou meio ruim com idade. Com 29 anos. Acabou de fazer 29 anos. Então é um jogador quase 30 anos, já um pouco mais velho. Um jogador que vem sendo inconstante, tá? Então, não estamos falando de um jogador que vem jogando regularmente bem. Ele até tem algumas fases, em alguns momentos, né, na última temporada, ou até agora na pré-temporada, parece que ele começou bem, mas que ele lembra o comando dos bons tempos, e o comando dos bons tempos tem nível para ser titular do Bayern, para brigar por posição. Então, é um bom jogador. Mas é isso, são lampejos, são fases, 3 jogos bons, mas é só isso. O Coman vem sendo um jogador muito inconstante, não dá para você contar com ele, ou você cravar que o próximo jogo ele vai jogar bem. E também vem tendo muita instabilidade física, né? Vira e mexe, tem uma lesãozinha, ou tá sem ritmo de jogo. Então você não tem uma confiabilidade física, né? E é até difícil para ele ter uma sequência boa jogando bem, porque ele nem sempre tá bem fisicamente. E é um jogador se é um jogador com 22 anos, 20 anos, você fala, ah, tá bom, problema agora, mas pode ser um problema no futuro? Pode, mas dá para resolver. Mas já estamos falando de um jogador de quase 30 anos, então é bem complicado, entendeu? Essa questão do valor. E ele também tem um salário muito alto.
E de verdade, o salário que o Coman ganha hoje, nenhum outro clube na Europa pagaria isso pra ele. O Al Nassr, como é da Arábia Saudita, vai pagar mais. Então, por conta desses motivos, salário alto, é, idade, sem constante, problemas físicos, o valor de mercado do Coman hoje é baixo. Eu acho que pra Europa, se alguém pagasse tipo 20, entre 20 a 30 milhões de euros na Europa. E o Al Nassr fez um negócio que, se. Vamos falar assim, não vou falar que é um negócio, o valor que o Coman seria vendido na Europa, até porque eu acho que ninguém na Europa compraria ele. Mas vamos dizer que seria o valor teto de uma negociação do Coman na Europa hoje. Eu acho que na Europa é entre 20 e 30 milhões. E o Al Nassr está pagando 30, então é o valor máximo, né? De que algum clube na Europa talvez aceitasse pagar, porque eu nem sei se alguém chegaria a pagar 25, 30 milhões do Coman hoje na Europa. Então, não é um negócio ruim. É o que eu disse pra vocês no último vídeo. O Coman vem jogando meio, não vem jogando constantemente bem. Tem alguns lampejos só. E ganha um salário muito alto. Então o Bayern queria se livrar dele. O Bayern já queria vender ele para a Arábia Saudita há um ano atrás. E um ano atrás eu acho que era 60 milhões de euros. Só que o Coman não quis sair. Eu até lembro que o Bayern quase contratou o Desiré Doué, né? Não deu certo porque eu precisava vender o Coman antes. Eu nem lembro se a Arábia Saudita já estava no negócio nessa época. Ou se entrou só depois. Então o Bayern já estava querendo vender o Kuma faz um ano. E agora precisava vender. E achou um comprador. Eu até acho que podia tentar uns 35, 40. Mas de verdade, o Bayern tinha que vender. Então o Bayern não tinha poder de negociação. Porque se o Onassi chegou com 30 milhões de euros, que é um valor bom, como eu disse, é o máximo que eu acho que o Bayern conseguiria pegar na Europa, máximo, então eu tô falando de valor muito bom na Europa. O Bayern conseguiu pegar esse valor pelo Coman, então não, o Bayern não tinha poder de negociação, era o que dava para fazer. Eu gostaria que desse pra fazer um pouquinho mais, seria bom, mas a grande verdade é que o Bayern fez o que deu. Então, sobre o Coman, é isso. Assim, eu agradeço tudo que ele fez. É o cara que fez o gol da última Champions do Bayern. Total respeito. Passagem super vitoriosa pelo Bayern. Extremamente vitoriosa. Muito tempo de casa. Mas já estava na hora de uma separação. Com certeza é um grande jogador. Não sei se tem status de ídolo, mas com certeza é um jogador que todo mundo vai lembrar com muito carinho. De verdade, eu agradeço muito pelo Coman, por tudo que ele fez pelo Bayern, mas nesse momento já estava na hora de uma separação, não estava dando mais. Chega um momento que é fim de ciclo, cara, não tem mais o que você fazer. E agora vamos comentar sobre o Donnarumma. Vamos lá. Notícia aqui do Fabrício Romano, acho que é de hoje essa notícia, se eu não me engano. Quer ver? 11 de agosto, que dia é hoje? Hoje é 11, foi de hoje mesmo. Então, ó, Donnarumma certamente deixará o PSG. Provavelmente nesse ou no próximo verão. Então o PSG tá querendo expulsar o Donnarumma, né? E o Donnarumma só tem mais um ano de contrato, tá? É uma coisa importante. Então, se ele não sair agora, ele vai sair de graça no final dessa temporada. O relacionamento está completamente rompido depois que o clube decidiu excluir o Donnarumma do elenco para a Supercopa. Entenda que a Premier League é o destino mais provável. Tá bom. Que- Vamos lá, o que está acontecendo no PSG? Calma, vamos falar primeiro. É possível o Donnarumma no Bayern? Depois vamos falar do que está acontecendo no PSG, porque é o tema que eu tenho mais coisa para falar sobre isso. É possível? Cara, talvez. Nessa janela, não. Eu vou falar uma coisa. Agora é impossível. Donnarumma no PSG. Não, Donnarumma no Bayern. Por quê? Porque o Bayern já tá contando com o Neuer para agora. Hoje o Donnarumma é melhor que o Neuer debaixo das traves? Hoje é. Na carreira não, né? Mas hoje é. Só que o Bayern tá contando com o Neuer agora, já prometeu pro Neuer que ele vai ser titular nessa temporada e vai dar chances pro Urbig para jogar um pouco também. Então não faz sentido o Bayern contratar o Donnarumma agora, porque o Neuer é o titular, você não vai jogar o Neuer no lixo, tá? E mesmo se o Bayern contratasse o Donnarumma agora, cara, você ia rachar o elenco. Neuer é o capitão do Bayern, então não faz sentido. Não tem como fazer isso agora. Talvez daqui a um ano, caso o Donnarumma fique no PSG e o Bayern contrate ele de graça, pode ser uma boa, porque essa provavelmente será a última temporada do Neuer. E daí depende muito do Urbig, né? Porque se o Urbig desenvolver bem nessa temporada, o Bayern vai apostar no Urbig para ser titular na próxima, tá bom? Mas se o Urbig mostrar que não tá pronto para ser titular do Bayern, o Donnarumma poderia ser uma boa opção.
na verdade, uma excelente opção para o Bayern na próxima temporada. Mas o negócio, o Donnarumma vai estar disponível no mercado até a próxima temporada? Provavelmente não. O PSG está tentando expulsar ele, se a gente for ver. O relacionamento está completamente rompido. O PSG não colocou o Donnarumma no elenco para a Supercopa, nem como goleiro reserva. Porque eles contrataram o Chevalier, né? Que é um goleiro francês. E muito bom também, muito promissor. Então, muito provavelmente o Donnarumma vai sair nessa janela. Então, você pode até falar, mas o Bayern podia contratar o Donnarumma, mas o timing tá errado. O Donnarumma seria uma boa para a próxima temporada, mas para a próxima temporada ele provavelmente não vai estar disponível, tá bom? E seria uma boa caso o Urbeck não desse certo, né? Mas vamos dizer que o Urbeck desenvolve e o Bayern queira apostar nele. Pode ser também, vamos dar uma chance pro garoto, né? Então, é isso. Mas o que é a parte mais importante do Donnarumma que me fez fazer esse vídeo? Porque se fosse só, é possível, eu não faria esse vídeo, de verdade. A parte mais importante é o porquê que o Donnarumma tá sendo expulso do PSG. Cara, olha, olha o que aconteceu no PSG, de verdade. O Donnarumma, um goleiro que foi muito criticado por vários anos no PSG. Mas nessa última temporada, ele virou o melhor goleiro do mundo. Se a gente for ver o melhor goleiro do mundo hoje, obviamente, na verdade, deixa eu só complementar uma coisa. O Donnarumma é muito bom debaixo das traves e é ok com o pé. Ele não é bom e nem é ruim, né? Eu acho que ele melhorou, mas ele é meio desconfortável com a bola no pé. Não vou falar desconfortável, ele melhorou, mas não é o ponto forte dele. Então, em questão do Bayern de Munique, que eu tava falando, é até complicado porque o Bayern usa muito o jogo dos pés do goleiro, né? Mas se o Company resolvesse que não precisava de um goleiro muito bom com a bola nos pés, poderia contratar o Donnarumma, mas lembrando que esse não é o ponto forte dele, tá? Ele é bom debaixo das traves. Mas Donnarumma, voltando, Donnarumma é um dos melhores goleiros do mundo. Eu ouso dizer, sim. Todo mundo fala de Vitinha, Dembélé, que realmente jogaram muito, de verdade. O Desiré Doué foram absurdos, Nuno Mendes, todo mundo do PSG. O time inteiro do PSG foi muito bem, né? Mas de verdade, se não fosse o Donnarumma, o PSG perdia nas oitavas de final. O Donnarumma salvou nas oitavas de finais da Champions. O Donnarumma salvou nas quartas de finais. O PSG quase levou uma virada histórica do Aston Villa se não fosse o Donnarumma. O Donnarumma salvou e salvou o PSG contra o Arsenal na semifinal. Na minha opinião, o Donnarumma foi o melhor jogador dessa Champions League. O Donnarumma classificou o PSG 3 vezes. E a Champions League pro PSG é o mundo. Então a gente tá falando do cara que quase ganhou uma Champions League pelo PSG, tipo, sozinho, né? Obviamente, estou dizendo assim, porque ganhar ele ganhou. E o PSG tá expulsando ele do clube. Por quê? Porque o Donnarumma, que a gente vai ver aqui, ele tá pedindo um salário muito alto. Esse post não é o melhor, tá? Não é o melhor, mas é porque eu não achei outro dizendo sobre isso. Mas aqui, ó, PSG e Donnarumma ainda não chegaram a acordo sobre a renovação, já que a última oferta do clube é de 7 milhões fixos mais 3 milhões em adicionais. Só que esses 7 milhões, tô achando que é pouco. Eu tô achando que isso aqui é limpo de impostos, tá? Porque não faz muito sentido se for brutos. Que nem o italiano, né, o Donnarumma, ganha atualmente 10 milhões de euros por temporada. Então ele acabou de fazer a melhor temporada da carreira dele. E ele vai ganhar menos? Não faz sentido. Então eu acho que é 10 milhões de euros brutos aqui, então 5 milhões de euros limpos, e aqui a gente tá falando de valor de 10 milhões de euros no pacote limpos, tá? Ou seja, dobrar o salário. A gente tá falando sobre isso, tá? Mas qual que é o negócio? O PSG e o Donnarumma não entraram num acordo salarial. Isso é uma coisa importante também. Mesmo se o Bayern fosse contratar o Donnarumma, o salário dele é muito alto que ele tá pedindo. Se for, vamos dizer que ele queria tudo fixo, não queria a parte de imposto, queria que fosse 10 milhões de euros limpos fixos, que é 20 milhões de euros brutos. É um salário muito alto. É o salário tipo, que o Neuer estava ganhando antes da última renovação. Que ele teve um salário cortado um pouquinho, o Neuer, né? E qual que é o negócio? Eu falo muito do Bayern, que o Bayern hoje tem uma folha salarial muito alta, porque o Bayern não queria perder as grandes estrelas. O Bayern, para não perder as grandes estrelas, começou a pagar salários muito altos, e hoje está com uma folha salarial inchada, que está deixando o clube com muitas dificuldades financeiras. O Bayern não vem tendo esse problema e a questão salarial, eu até quero fazer um vídeo só sobre isso, não só sobre o Bayern, mas como o salário impacta, e é uma coisa pouco falada. Então, o Bayern hoje está sofrendo muito com salários altos, porque os jogadores falam assim: ou a gente sai de graça, ou a gente quer ser vendido agora, ou você me paga um salário muito alto. E o Bayern não queria perder as estrelas. E o que acontece quando você cede e fala: tá bom, a gente não quer perder você, então toma o salário que você quer, um salário muito alto.
O que acontece é que todo jogador começa a pedir um salário absurdo pro Bayern, e a folha salarial incha muito. E o que o PSG viu? O PSG viu que o Donnarumma queria um salário muito alto e que eles não estavam dispostos a pagar. E daí o PSG fez o quê? Tá bom, você quer esse salário, a gente não quer pagar. Dá pra entrar num acordo? Não. Tem que ser o salário que você quer? Então não vai dar certo. Então pode sair de graça, vamos te vender agora, vamos achar um clube pra você, e a gente tá contratando um substituto. Pode sair. E daí o PSG, com isso, tá passando uma mensagem pro elenco que não dá pra você botar o PSG contra a parede. Ou você aceita valores justos, bons, né? Porque o PSG tem dinheiro, então um salário bom, mas justo. Ou, tchau, a gente não precisa de você, a gente contrata outro. E isso não deixa com que a folha salarial enche muito. Então não vai ficar uma folha salarial muito acima do mercado, entendeu? Do PSG. Então eles estão passando uma oferta, eles estão passando um recado pro elenco. E para jogadores novos que vão entrar no clube no futuro. E obviamente não é tão fácil fazer isso, porque o PSG está conseguindo fazer isso porque tem dinheiro para pagar 40, 50 milhões e um goleiro novo. Então o PSG tem bala na agulha para contratar jogadores novos e perder o Donnarumma talvez de graça ou vender ele barato agora porque tem só mais um ano de contrato. Mas o PSG tá fazendo isso pensando em longo prazo, cara. De verdade, as pessoas criticam muito o PSG, mas nessa daqui, eles estão fazendo direitinho. Eles não estão, eles estão passando recado pro elenco, eles estão sendo. Cara, é perfeito a atitude do PSG. A gente tá falando do Donnarumma, que na minha opinião foi o melhor jogador da Champions. E o PSG tá mandando ele embora por causa do salário. Só pra vocês verem. Então, cara, salário não é brincadeira. E o que o PSG tá fazendo é excelente. E o Bayern tinha que fazer a mesma coisa, tá? Tinha que ter feito, porque o Bayern não fez e se complicou agora. E espero que não faça de novo. Espero que o Bayern copie o PSG e tenha uma folha salarial decente a partir de agora, porque é uma questão muito difícil, cara. Eu vou fazer um vídeo, eu juro. Provavelmente, quando tiver uma data FIFA, eu vou fazer um vídeo sobre o verdadeiro vilão do futebol. Não sei, eu vou inventar algum nome legal aqui. Mas pra falar da questão do salário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam, deixem like, compartilhem, comentem. É isso, valeu!